O autismo pode ser passado de pai para filho ou de pai e mãe para filho? Pessoas com autismo têm maior probabilidade de também terem filhos com autismo? Essa é uma pergunta relevante que as pessoas se fazem. De fato, não é importante para ninguém, para uma pessoa, controlar a vida do outro. Mas as pessoas que vão ter filhos sempre precisam ter responsabilidade, precisam tomar a decisão de uma maneira clara, com clareza de quais as possibilidades que se há nessa paternidade ou nessa maternidade. E muitas pessoas me perguntam isso. Então eu resolvi fazer esse videozinho aqui para explicar. E é interessante. Eu já solto a bomba já de princípio para depois explicar. Sim, pessoas com autismo têm em torno até, eu vou explicar a pesquisa aqui, até 80% de probabilidade de terem filhos com autismo também, Eu estou falando mesmo que seja uma pessoa com autismo, não o casal. Mas é possível, o autismo ser passado de pai para filho, digamos assim, que é a proposta desse vídeo aqui, ainda que os pais não tenham autismo, o que é bem estranho, Mas, que nem diria o Chicó, só sei que é assim, mas eu vou explicar direitinho. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar e eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidências. Deixa eu começar explicando o seguinte. A gente, historicamente falando, tem um diagnóstico de autismo desde muito pouco tempo. É um diagnóstico que surgiu em 1943. Essa área, especificamente da genética, é uma área que é muito recente. Começou na década de 90, assim, que a gente descobriu o genoma e que a gente tem tido mais informação sobre a genética. Portanto, a gente está começando. Pode ser que daqui a 10 anos esse vídeo meu seja um vídeo absurdo, Mas hoje, 2023, eu falando aqui para vocês, o que a gente tem de informação é aquilo que eu falei, São 80% de chance de ter filhos com autismo, embora tenha muitas outras coisas para calcular, Isso é em geral. Se o outro indivíduo é uma pessoa com autismo ou não é, o outro par é ou não é, aí não importa se é mulher ou homem, que está tendo esse filho. Mas provavelmente é diferente, mas a gente não tem esse dado, mas é diferente essa probabilidade, se tem outras pessoas na família, se não tem, enfim. Todas essas coisas podem alterar, mas esse número é mais geral. Esse número, ele está, inclusive, num estudo que foi publicado por nós, um grupo que eu participei, que fez essa publicação internacional. O primeiro autor foi o Emerson, lá da Universidade Federal de Itajubá, um artigo bem interessante, foi parte da tese de doutorado dele, e ela trabalha com, a gente chama de modelo oculto de Markov, que é quando você tem algumas lacunas, tem alguns conhecimentos, tem uma série de informações, você tem algumas lacunas e você faz um modelo matemático para preencher essas lacunas e fazer uma conclusão. Então, esse dado, por conta não só dessas lacunas, mas principalmente por conta das informações que a gente tem que não são completas, falta muita informação genética, muita informação populacional ainda, esse número possivelmente ele é diferente, ele pode ser mais baixo. Eu acredito até que ele seja provavelmente mais baixo, mas não tanto do que esse número de 80%. Então, uma pessoa com autismo tem esta probabilidade. E é claro que isso pode ser variável para mais ou variável para menos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. O Selma, eu tenho diagnóstico de autismo leve, nível 1, E eu tenho um gene que é diretamente relacionado ao autismo, que é o ACTD4. Esse gene está bem ligado, a gente chama de nível 1. Mas o meu filho, que também tem o diagnóstico, ele já tem um quadro severo, ele é não verbal, porque ele tem o gene, que é o meu gene, Ele tem essa mesma alteração no ACTD4, mas ele tem uma outra alteração no SETD5. Então, se ele não tivesse o ACTD4, tivesse só o SETD5, provavelmente o quadro dele seria mais leve. Provavelmente, a gente não tem o exame da mãe, mas não é de minha parte essa alteração no SETD5. Provavelmente é uma alteração dele, somática, uma alteração que surgiu com uma mutação com ele. Nessa mutação, uma mutação rara, todas essas mutações que aparecem no próprio indivíduo, em certos lugares, elas são raras, A gente chama de alterações ou mutações de novo, do latim. Essa alteração dele, ela torna esse quadro mais severo. Mas, provavelmente, se eu tivesse outro filho, só tenho ele, mas se eu tivesse outro filho, ele teria pelo menos o que eu tenho, o ACTD4, seria um quadro mais leve, Seria improvável que fosse um indivíduo com o mesmo quadro, porque essa mutação é muito rara.
Mas aquilo que eu já tenho, então é muito provável que ela passe, né, de pai para filho. E aí o que é interessante é o seguinte, eventualmente uma pessoa, ela pode ter algumas variantes genéticas que estão ligadas ao autismo, mas não o suficiente para formar esse quadro. Tem uma alteração, tem outra ali, né, mas o indivíduo tem um comportamento que pode ser um pouco diferente da média, mas ele não chega a ser um quadro de autismo. Só que a mãe pode ter a mesma condição, a mesma questão. Ela pode ter algumas variantes genéticas, né, mas não o suficiente para formar um quadro de autismo, principalmente porque existe o que a gente chama de fator protetivo feminino. Depois, se quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. E aí, quando junta os dois, cada um joga metade do DNA aí. Pode jogar uma parte aí que não tem essas variações, ou pode jogar essa parte que tem. Então, pega as variantes genéticas de um e as variantes genéticas dos dois, que isoladamente nenhum dos dois forma um quadro de autismo, mas quando juntos formam. Então você pode ter pessoas que não têm autismo, nem pai nem a mãe, e ter um filho com autismo que é derivado dessa genética hereditária. Mas é importante dizer que nada disso é 100%, tá? Nunca tem uma coisa assim. Por exemplo, sempre que eu falo dessa coisa de genética, sempre alguém fala assim: ah, mas nem eu nem o pai tem nem autismo nem traço de autismo. E aí? E agora? Agora? Isso aí não tem mais sentido. Não, gente. É uma questão probabilística. Então, pode ser que, num caso, não tenha nenhum gene correlacionado ao autismo, uma hipótese abstrata aqui, né? Nem no pai, nem na mãe, mas tem uma mutação do indivíduo, né? Uma mutação somática. Por exemplo, essa mutação que meu filho tem, o 7D5, é uma mutação muito invasiva. É uma mutação que ela faz, de fato, uma diferença muito grande na formação neurológica. Portanto, ela sozinha, uma mutação, ela é possível que ela produza esse quadro, mesmo que os pais não tenham. Mas é uma questão probabilística. Pode acontecer? Pode. Mas é muito improvável. Se ambos, ou se um dos dois, tiver o quadro do autismo, ou tiver, pelo menos, muitas variantes correlacionadas, então a probabilidade é muito maior. Pode acontecer também dos dois terem transtorno de espectro autista e o filho não ter. Pode acontecer? Pode. É uma questão probabilística. É mais improvável que isso aconteça. Mas sim, isso acontece também. Então, é uma questão de probabilidade. Por exemplo, se você der o like nesse vídeo, é provável que o YouTube entregue mais esse vídeo. Entenda que o vídeo é de qualidade, feito com capricho. Se você se inscrever, é provável que você goste dos outros vídeos, que são vídeos discutindo de uma maneira séria, bem fundamentada, a questão do autismo e transtornos do desenvolvimento. Você está aqui é porque é provável que você se interesse pelo tópico. Mas eu preciso relembrar aqui para vocês qual é a estruturação do processo de causalidade. Eu vou colocar a pesquisa aqui para vocês podem depois baixar, uma pesquisa muito relevante que ocorreu com milhões de pessoas em 5 países, né, que ela demonstrou, né, ela solidificou outros dados que estavam presentes em outras pesquisas e deu um quadro mais claro para nós, que é o seguinte: 81% da influência. Quando você vê um quadro de transtorno do espectro autista, probabilisticamente falando, em geral, em média, 81% do peso, né, para a formação daquele quadro de autismo é de genética hereditária. É o peso maior, ou seja, são genes que vêm do pai e genes que vêm da mãe, certo? Isso que formando, aqui no final das contas, é que tem a constituição de uma pessoa que tem esse quadro que a gente chama de autismo. 18% dessa influência é de genética não herdada. Genética que não está no pai, não está na mãe, aquela variante genética não está em nenhum dos dois, mas essa variante surge na criança no processo de criação desse novo ser humano. Todos nós temos milhares de mutações, mas se a mutação ela acontece em certos lugares específicos, ela pode gerar isso que é o quadro do autismo. Então, 18% dessa influência e cerca de 1% da influência ambiental. Mas calma! Não erre aqui. Calma, não é o ambiente de casa, não é porque você tratou ele desta ou daquela outra forma, não é isso. Não é porque você é uma pessoa com autismo em casa que está dando modelo, não é isso. É o ambiente intrauterino no processo de constituição daquele cérebro, entende? Então, olha, presta atenção, nós estamos falando de ambiente intrauterino e é 1% de influência desse contexto, né, de 0,4% a 1,2% de influência desse contexto intrauterino, ok? Veja, por essa distribuição, você percebe que sim, pode ser passado de pai para filho, de mãe para filho, ou de ambos para o filho, né, hereditariamente, e essa herança genética é uma coisa inevitável, é o que acontece com todo mundo, e ela não deve ser motivo para você culpar ninguém, isso em primeiro lugar, né, isso não existe. Não existe culpa de ninguém, é simplesmente uma relação da natureza. E
também não deve ser motivo para você dizer, então não vou ter filho, sei lá, não quero ter filho, não é isso. É para a gente ter responsabilidade, para a gente ter clareza. Isso é importante. A gente sabe o quanto é difícil, não é fácil encarar as dificuldades do mundo. É sempre difícil, mas se você tem mais dificuldades sociais, é muito mais difícil. Você passa por muita barra. Então, o que a gente precisa fazer? Tomar a decisão consciente e, principalmente, se a gente decidiu, tem um filho, tem outro filho, eu, por exemplo, optei por não ter outro filho, porque é muito difícil, o trabalho que tem é muito grande, precisa de muita atenção. Então, eu entendi que meu filho precisava da minha atenção, solo, não precisava. Nesse momento, no meu entendimento, era difícil dividir essa atenção, né? Porque a gente precisa ter responsabilidade, claro, com os nossos filhos, né? Mas, mais do que isso, ou além disso, precisa ter atenção nos primeiros sinais. Porque é o seguinte, meu filho, por exemplo, ele teve diagnóstico quase com 4 anos. Se eu fosse ligado nesse tema, se eu tivesse ligado nesta probabilidade, se eu tivesse o diagnóstico e soubesse essa probabilidade, o que eu ia fazer? Ia ficar atento quando ele era bem pequenininho. E aí a gente já mandava a bala numa intervenção precoce, que é milhares de vezes mais efetiva do que uma intervenção depois que ele é grande. Então, o olhar atento é outra coisa importante, e é a coisa mais importante quando você sabe dessa probabilidade que eu estou apontando para vocês aqui, desses 80%. Entendeu? Então, a gente, tendo mais clareza, tendo mais informação, a gente se comporta melhor e consegue dar um melhor apoio para os nossos filhos, tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau para vocês. Até a próxima.